Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui respondendo perguntinhas que estão trazendo crise na fé de irmãozinho e irmãzinha, com a esperança de ajudar os irmãozinhos que têm um questionamento semelhante e de equipar os mesmos para lidar com outros irmãozinhos que têm questionamentos semelhantes. É mais ou menos essa a ideia. De onde veio Deus? Tipo, qual a origem de Deus? Vamos lá, amados. Uma das minhas coisas prediletas sobre estudar teologia, estudar teólogos que por milhares de anos estudam teologia, é que não importa quantas pessoas já passaram por essa mesa, ninguém consegue entender esse um conceito básico sobre Deus. Quando eu digo não consegue entender, não é que a gente não consegue aceitar. Estou dizendo que não cabe na mente humana, pelo menos na minha não cabe, entendimento sobre esse aspecto da natureza de Deus, que Deus não tem princípio. Então, nós vemos no Salmo 90, no versículo 2, que tudo foi criado por Ele e que Ele não foi criado por ninguém. Ele é o Deus que não foi criado. E é incrível isso, né? Deus, Ele é a causa ativa de todas as coisas. Quer dizer, tudo existe por causa dEle, mas Ele não existe por causa de ninguém. Ele sempre existiu. E nós vivemos e habitamos dentro de um universo que foi criado por Deus. O nosso universo ele tem um princípio, o nosso Criador não tem, sempre existiu. Só que tudo que nós conhecemos dentro desse universo, ele está submisso a leis naturais, as coisas têm princípio e fim. Existem ciclos na natureza que começam, terminam e trazem novo começo para outra coisa, que um dia termina e traz novo começo para alguma outra coisa, mas tudo tem um ponto de partida, tudo tem uma origem, tudo tem um pontapé. Então é comum que a gente olhe para tudo procurando esse princípio, porque tudo que nós conhecemos tem um começo. Agora, o Deus que criou esse universo, de fora desse universo, obviamente não está submisso às leis deste universo, porque Ele é quem criou essas leis. Então não dá para a gente tentar, submeter Deus a um processo científico, a uma forense debaixo das leis desse mundo, quando Ele não é regido por nenhuma delas. Em Êxodo 3,14, quando Moisés tem aquele encontro com a sarça ardente, e ele está perguntando quem é aquele Deus, ele diz, eu sou. Ele sempre foi, ele criou todas as coisas e não foi criado por ninguém. Então, você vai encontrar uma galera às vezes que tenta filosofar e viajar sobre esse assunto e buscar uma evidência natural ou buscar uma filosofia humana, mas eis a questão. Na fé cristã, nós não somos movidos por filosofias humanas, nem por pensamentos naturais. Nós somos movidos pela palavra de Deus, que é uma coleção de livros inspirada pelo Espírito Santo, em tão perfeita coesão que elas formam essa imagem aqui, esse arco-íris aqui de referências cruzadas. Qualquer pessoa que trabalha com literatura sabe que isso aqui é um milagre. Não existe livro escrito por uma pessoa que é tão bem coeso e unificado, tão bem amarrado, como esse, escrito por mais de 43 idiomas diferentes, continentes diferentes, estilos literários diferentes, mas ainda assim trazendo uma mesma mensagem, e essa mensagem é Cristo. Mas o ponto é, nós não nos movemos fora desse livro. Na verdade, esse livro dá uma autonomia tão grande para o cristão, talvez para você não cristão ou cristão não bem solidificado ainda, que está ouvindo, que até mesmo se aparecer um anjo, tipo assim, imagina que você está no seu quarto de madrugada, de repente um círculo de luz começa a... e aí de repente sai um anjo, e ele fala para você, eu trago uma mensagem do Deus Altíssimo, e ele diz uma parada que contradiz a Bíblia. A Bíblia te dá autonomia de julgar o que mesmo um ser cósmico, celestial, vai aparecer dizendo para você, porque Deus não contradiz a sua palavra. Então, se ele prega para você um evangelho diferente que nos foi pregado, que seja anátema. Você está no direito de sair na mão com esse anjo, que ele não procede da parte do Senhor. Então, esse é o nível de autonomia, de entendimento sobre quem Deus é que nós temos a partir das Escrituras. Até mesmo você vai ver uma galera no movimento meio contemporâneo que não tem valor pela tradição cristã, que vai dizer umas coisas tipo assim, não, mas eu interpreto a Bíblia a partir de Jesus. O que eles estão dizendo eu acredito em Jesus, mas não nos apóstolos, não nos profetas. Eu gosto do que Jesus falou. Tem dois problemas com isso. Primeiro, que Jesus validou os profetas e Jesus levantou os apóstolos. Então não dá, tipo assim, se você vai concordar com Jesus, você tem que concordar com quem ele concordou, com quem ele levantou, com quem ele escolheu. E segundo, tem um problema, porque se você pode escolher as partes das escrituras que são verdadeiras, se você tem esse poder, se tem partes que são descartáveis, a gente tem um problema com todo. Eu amo o que John Wesley dizia, se a Bíblia conter uma falsidade, ela pode conter 1000 falsidades, não podendo proceder assim do Deus da verdade.
A Bíblia não pode ter erro nenhum, senão ela não é um livro confiável, né? E isso que é irado sobre o estudo, né, da Bíblia e encontrar de novo essas verdades. A gente tem uma série aqui no canal, Livro Confiável, que fala exatamente sobre isso, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Se nós podemos escolher as partes da palavra de Deus que nos agradam, né, não é o Deus que nos criou, que nós servimos, mas servimos a um Deus da nossa própria criação. E desse Deus eu tenho medo, esse Deus que um humano mesmo pode criar e inventar. Então, eu encontro consolo, e eu falei isso num outro vídeo aqui no canal, no fato de que esse Deus não tem princípio e eu não consigo entender isso. Porque eu sei que eu não estou servindo um Deus que foi criado por uma mente humana, isso não é uma parada que cabe na minha cabeça para eu inventar isso, mas isso me traz consolo de saber que eu sirvo ao Deus que me criou, não um que eu mesmo criei. Então, todo esse, né, trazendo de volta para a palavra de Deus, né, porque é importante a gente conversar a partir daqui, porque esse é um debate que eu não tenho como ir buscar argumentos antes da minha realidade passar a existir. Mas eu tenho vislumbres disso na palavra de Deus, que só são credíveis é uma palavra? Só existe credibilidade nesse argumento quando você consegue entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, sendo a Bíblia a palavra de Deus, nós aprendemos algumas coisas. Existia um lugar mais antigo que esse universo, onde música já existia antes da Terra existir. Existia a arquitetura no céu antes desse universo existir. Existia arte no céu antes desse universo existir. Matemática no céu antes da Terra existir. Então, todas essas coisas não são invenções humanas, talvez podemos chamar de descobertas humanas, de algum comportamento que precede a existência desse universo, porque Deus colocou em cada ser humano um pouquinho, né, do seu DNA. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e é por isso que nós quebramos o padrão natural de toda criação. Você nunca vai ver uma vaca olhando para o céu pensando qual o motivo da minha existência, mas você vai ver o ser humano fazendo isso o tempo inteiro. Você não vê outro ser se movendo em criatividade, né, espontânea, como se move o ser humano, porque nós temos esse comportamento herdado do nosso Pai Celeste. Então, quando a palavra de Deus diz que ele não foi criado por ninguém, isso dá pra gente um entendimento sólido, embora a gente não possa ter acesso completo a essa realidade, nós temos um acesso verdadeiro. Então nisso, né, nós sabemos, podemos descansar na verdade. Deus não tem princípio, seus dias nunca começaram, ele sempre existiu, ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que neles existe. Deus é a causa ativa no universo e motivo da nossa existência, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Dito isso, eu sei que talvez é algo intelectualmente difícil de se engolir. Na verdade, para mim não tanto. Para mim faz sentido debaixo do parâmetro que é o Deus da criação, não um Deus criado por mim. Mas o único jeito de se caminhar e escolher é através da fé. Tem resposta que a gente não vai ter no dia de hoje, mas um dia o nosso entendimento vai ser completo. Na verdade, um dia todos os mortos ressuscitarão. Tem a primeira ressurreição e a segunda. Então todo mundo vai ser ressuscitado. Mas acho que às vezes a gente não leva em conta, né, o que essa ressurreição faz conosco. As pessoas serão ressuscitadas por motivos diferentes. Uns serão ressuscitados para a alegria eterna, uns serão ressuscitados para a vergonha eterna, mas todos serão ressuscitados. E nessa ressuscitação é uma palavra? Ressurreição. Nessa ressurreição, os nossos corpos serão restaurados. Então tem muita gente que pensa, esse negócio de Deus, que baboseira, tipo assim, e tem gente que meio que deliberadamente, tem a frase antiga, better to rule in hell than to serve in heaven. É melhor governar no inferno que servir no céu, falando da natureza submissa e amorosa do Evangelho. Tem gente que quer se opor a isso, mas você está fazendo isso debaixo de uma mente corrupta, uma natureza pecaminosa e alguém que não tem nem o pleno acesso ao próprio intelecto que Deus preparou para a humanidade. Então, um dia todo mundo vai se arrepender. Talvez não hoje, porque as pessoas se posicionam em arrogância, mas imagina quando a influência do pecado foi removida do seu corpo e você conseguir olhar para as coisas com clareza. Cara, esse dia, esse choro e esse ranger de dentes, eu acredito que se atribuem principalmente às pessoas percebendo a decisão que elas fizeram agora debaixo de um olhar de integridade e justiça. Talvez saia um pouquinho do assunto, mas não deixe de responder a pergunta. Deus tem princípio? Não. Alguém criou Deus? Não. Essas são as respostas. E por trás disso um pouquinho dos pensamentos, filosofias e fundamentos bíblicos do porquê não. Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo. Eu espero ter respondido mais perguntas do que eu levantei, mas eu espero ter levantado boas perguntas que você deve procurar as respostas, porque perguntas são portas para revelação. Dito isso, Deus te abençoe e a nós, a gente se vê no próximo vídeo.